Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mattheum. Naquele tempo, havendo Jesus descido a montanha, grande multidão o seguiu, e eis que vindo um leproso adorava-o, dizendo: Senhor, se quiserdes, bem me podeis limpar. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero ser limpo. E logo sarou-lhe a lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para que lhes conste. Tendo depois entrado Jesus em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião com uma súplica: Senhor, um servo meu jaz em casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outros. Tenho soldados às minhas ordens e digo a um: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. Ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, que não encontrei tamanha fé em Israel. Digo-vos, porém, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora o servo ficou curado. Laus Cristo. A esperança para a constituição do reino de Deus, bem como para o caminho humano até a glorificação, passa diretamente pelo exercício da fidelidade a Deus, numa resposta de amor aos homens. É puro exercício de caridade. É aplicação entre os homens do princípio da justiça, de dar de graça aquilo que de graça se recebe. É o princípio, é o modelo, é a forma para que o homem experimente verdadeira conversão. O processo da conversão é o momento da volta. É um percurso no qual se faz o itinerário do regresso ao próprio amor primeiro. É um abandono das quinquilharias que nós vamos ajuntando ao longo da vida. É um desapego de colocar necessidades que muitas vezes não fazem ninguém crescer. Não faz com que o homem perceba que o seu lugar de existência não é a realidade terrena. Ele está no mundo para produzir a própria glória de Deus, mudando-se para a própria aproximação de Deus. Essa realidade que nós adentramos diante do contexto das leituras de hoje. Quando São Paulo vai falar à comunidade de Roma, ele primeiro aponta a esse excesso de apego que eles têm à estrutura do mundo, de buscarem, em primeiro lugar, a realização dos próprios instintos, e aí cabendo toda a questão humana, mas adentra-se
principalmente a centralizar em si mesmo. Coloca como se ele mesmo fosse centro de todas as coisas. Vivem dentro da bolha do egoísmo. É preciso rompê-la e é preciso sair dela. Por isso, quando o apóstolo fala dessa questão de olhar para fora, ele justamente aponta que o caminho para a verdadeira felicidade está na ruptura com os excessos que as paixões vão trazendo. E aí é preciso concentrar-se no exercício daquilo que é de Deus, no exercício daquilo que me faz sair para o encontro com o outro. E é essa a própria dinâmica de toda a pregação paulina, de fazer com que, conhecendo o Cristo, a meta seja realizar essa bondade que Ele mesmo deu exemplo e modelo diante dos homens. Querer apenas as coisas do mundo, viver olhando para o mundo, não leva ao crescimento necessário à salvação. Aquele que se apega ao mundo se faz conduzir para a própria condenação, para a execução da sentença que é dada ao próprio mundo. O mundo já está julgado e consumado. Ou seja, é preciso buscar a realidade nova. Estamos em vida para exercer caridade. Sem ela não se faz acontecer o reino de Deus. Por isso eu preciso trabalhar a interioridade para executar a justiça, para principalmente abrir a si mesmo a dinâmica do diálogo e do ensino, de deixar Deus suscitar na minha própria inteligência a maturidade de ensinar o bom caminho. É aí que se vai modelar, expressar a própria natureza do reino. A glória de Deus está justamente em eu me deixar ser instrumento. Ao mesmo tempo em que eu vou interiormente disciplinando a vontade a sair do apego das coisas. O pecado só se vence na medida em que eu exercito o contrário daquilo que me leva à queda. É exercer virtude para poder combater o vício. E é essa confiança em Deus, essa maturidade de fé que vai fazer compreender na prática. É aquilo que nós vemos nessa profissão de fé do centurião diante de Jesus. Tem um problema, uma necessidade, que já percorreu a escala natural das coisas e não resolve. E então, ouvindo falar daquilo que Jesus fazia, ele encontra-se com o Cristo e dedica-se ou depõe a si mesmo diante desse mistério. Quando ele pede a cura do seu subordinado, ele se coloca na dimensão de que o mistério é tão grande que não há uma necessidade direta da presença física de Jesus para operar essa cura. Ele pede, e Jesus então diz, ou se dispõe a ir ao encontro daquele enfermo, e ele então reconhece, por via mística, a própria autoridade do Cristo que fala. Não é necessário. E aí ele vai expressar a fé no horizonte prático. Ele tem subordinados, emite ordens e elas são cumpridas. Há uma submissão
a um ordenamento. E então, no reconhecimento dessa própria autoridade, é que a confiança se assegura. Apenas basta que diga uma palavra e ele será curado. Essa profissão de fé é a mesma que liturgicamente foi assumida para compreender o mistério eucarístico. É uma profissão de fé. É uma confirmação da majestade, da autoridade e do próprio poderio do Senhor. É confiar para o aspecto da missão. Por isso ela é uma ação na qual assume-se um caminho de anúncio. Por isso ela é colocada justamente na preparação da comunhão eucarística, onde a Assembleia repete com o centurião, na mesma dinâmica, essa fé legítima, essa fé de confiança e de certeza, uma fé que está em caminho. O encontro de Jesus com o centurião é um encontro de passagem, que também vai remeter à ideia do próprio momento da Páscoa, ou da passagem às pressas do povo de Israel para sair do Egito. Então, encontra-se de pé em caminho. Por isso, é uma ação de confiança e depósito em fé integral. Então, é uma profissão de fé na qual se acolhe, se compromete e se caminha com o Senhor. Mas é uma resposta que vai ter que produzir frutos. É uma resposta que vai ter que produzir na interioridade de si um homem novo. Aquele que deve trabalhar a sua consciência a não depender dos instintos para dar o verdadeiro testemunho, para expressar essa grandiosidade de Deus, vivendo no mundo sem se deixar atrelar ou pertencer ao mundo, sabendo pela sabedoria de Deus separar o joio do trigo, separar e praticar aquilo que engrandece o jardim de santidade que devemos preparar para entregar a Deus no instante da morte, para preparar esse caminho de maturidade que nos faça espelhando aquilo que é de Deus no mundo, possamos fazer brilhar a luz da justiça, do amor de Deus, incluindo uma conversão pessoal, uma maturidade que nos faça irmanar com os outros, para que, como filhos e numa íntegra família espiritual, possamos um dia alcançar a glória eterna do céu.